Normalmente não, da plântula não. Você troca não. Se pegar uma planta que está com esses magnésios, ou seja, não vai ter pigmento que quando eu for olhar uma análise de microscópio eletrônico, o ouro bastante amarelado. Então, se você pega uma planta com destinho de magnésio forever, ela vai estar morta, né? Você me entendeu que é uma folha. Agora a folha, sim, ela vai tentar remobilizar. Mas sim, vai estar amarela. Ou já disfuncional. Certo? Muito bem. Vamos para a oxina-citocinina com relação à dominância apical. Alguém sabe o que é dominância apical? Não. A idioma principal da planta. Dominância apical é uma característica que tem nas gemas apicais de crescer verticalmente. Aí, no caso, se você tira ela dá, a dominância passa para as gemas laterais. É o nível do crescimento da... Faz isso para enganar. A dominância apical é justamente o fenômeno de o ápice caulinar ou radicular impedir o desenvolvimento das gemas laterais. Basicamente é isso. Certo? Então o que acontece? O ápice de uma planta, ele é um meristema apical. Perfeito? Né? Um meristema apical. E é uma zona de intenso crescimento. Nessa zona de intenso crescimento, a gente tem muita síntese de auxinas. Certo? Intensa síntese de auxinas. Essas auxinas que estão sendo sintetizadas no ápice, elas vão ser translocadas para baixo, via floema. Certo? Então pense nessa plantinha aqui, ó. Ela está aqui crescendo verticalmente, correto? Esse meristema apical está sintetizando, essa região toda aqui, ó, está sintetizando muita auxina. E a auxina está descendo, correto? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Não. A auxina vai ser descendo. O meristema apical caulinar é uma zona de muito crescimento, correto? Aí, essa zona de crescimento sintetiza muita auxina. Essa síntese de auxina não fica parada aqui, o que é sintetizado. Ele desce via floema. Nessa translocação, conforme a auxina vai passando pelo corpo do vegetal, ela impede que as gemas laterais se desenvolvam. Isso é dominância apical. Ou seja, só o ápice pode crescer. Percebe? Só o ápice pode crescer, porque ele domina. Domina como? Pela síntese e translocação de auxina. Tudo bem? Alguém não entendeu? Então, se você cortar o lugar... Calma. O ápice sintetiza o quê? A auxina. Certo? Porque ele é uma zona de intenso crescimento. Então, a auxina, eu falei para você que é o hormônio do crescimento, né? Do alongamento celular e tal. Então, essas célulazinhas aqui, elas estão fazendo tudo isso aqui, no ápice. Pode ser, por exemplo, num pé de soja. Está crescendo verticalmente, então está se sintetizando a auxina agora. Vem comigo. A auxina. A auxina está sendo sintetizada no ápice. Perfeito? Tudo bem até aqui, né? É um meristema apical, está crescendo, está sintetizando auxina. E aí essa auxina, ela vai descendo. Ela não fica, tipo, ela não é sintetizada aqui e fica parada ali. Não, ela desce, ela é translocada para baixo. Nessa translocação, conforme ela está descendo no corpo da plantinha, ó, está sendo sintetizada aqui e está descendo no corpo da plantinha. Conforme ela desce, as gemas laterais, as gemas axilares que estão no caminho dela, ela bloqueia o desenvolvimento dessas gemas. Então a auxina passando impede essa gema de se desenvolver. Essa gema não se desenvolve enquanto está passando a auxina ali naquela região. Isso é a dominância apical. Então é o ápice comandando o crescimento da planta. E por que a auxina no ápice, que é produto né, não bloqueia a ação das citocinas? Das citocininas? Das citocinas. Das citocinas. Onde? No ápice. Quê? Não, porque essa zona de crescimento. A zona de divisão celular no ápice, que é basicamente o que você perguntou, é só na pontinha do ápice. É mais então só lá, só lá que está tendo divisão celular. A mesma coisa.
Só que na raiz de ponta cabeça, né? Então o que é produzido aqui vem para cima. Quê? É a mesma coisa. Tá? Tudo bem? No café a gente pode, né? Pra poder... Então tudo bem a dominância apical? Tranquilo? Aí o que acontece? Vamos pensar, por exemplo, uma plantinha de café que está se desenvolvendo. Vocês já viram uma plantinha de café? Alguma plantinha arbórea? Já viram alguma arbórea crescendo na vida, né? Sei lá, café, um pé de acerola. Já virou alguma mudinha na vida. Uma mudinha pequenininha, ela tá só um troncozinho com algumas folhas, não é? Então, nessa mudinha pequenininha do café e tal, o que está acontecendo? Dominância apical. O ápice está dominando aquilo ali. Só que o ápice é uma zona de intenso crescimento, não é? Então ele vai continuar crescendo para cima, não vai? Conforme ele está crescendo, essas gemas daqui de baixo, que vão ficando mais distantes do ápice, elas deixam de ser influenciadas pela auxina do ápice. Então essa auxina que está sendo translocada, ela não é translocada na planta inteira. Ela tem um limite de atuação, que é o limite da dominância apical. Quando a planta vai crescendo e as gemas de baixo saem do alcance da auxina lá de cima, o que elas vão fazer? Brotar. E aí você tem o surgimento dos ramos laterais. Então o que aconteceu? Essas gemas, elas ficaram distantes da dominância apical. E nesse caso, as citocininas vão induzir a divisão celular daquelas gemas laterais. E aí aquelas gemas vão se desenvolver em ramos laterais. Aí na hora que sai esse ramo lateral, essa gema que sai, ela passa a ter dominância apical? Exatamente, isso. Cada ramo da planta tem sua dominância, certo? Mas se fosse no caso de uma geada, aí... Pode comer. Queima o ápice. Que é isso? Aí você vai esqueletar a planta inteira e decotar embaixo. Aí o que é o melhor fazer? Deixar os ramos laterais ou cortar também e não deixar nada? Não sei. Depende da geada. Porque o que acontece? A geada, ou tem outras práticas, né, de... Como é que você falou o termo? Que é de engalhamento, né? Então o que acontece? A mudinha está crescendo aqui, né? E o centro de produção de auxina está aqui, próximo ao meristema apical, correto? E aí ela está mandando a auxina para baixo. Se porventura eu venho aqui, tiro esse ápice, tiro o meristema apical, ou a geada queima o meristema apical, o que vai acontecer com o transporte de auxina? Parar. Vai parar. Por quê? A zona que sintetizava a auxina deixou de existir. Ou morreu. Correto? Então, quando essa zona é retirada, o fluxo de auxina ele é interrompido. Perfeito? Uma vez que esse fluxo é interrompido, todas as gemas laterais deixam de sofrer a influência da auxina. Todas elas. Por quê? Acabou a síntese de auxina nesse transporte aqui da dominância apical. Acabou, saiu fora. Então o que a gente vai ter? A brotação de todas as gemas laterais. Perfeito? Todos os ramos laterais vão brotar. Por quê? Ficaram livres da dominância apical. É a quebra da dominância apical. Perfeito? Alguma dúvida? A nova gema apical, como é que a planta identifica qual que é a... Querido, pergunta. É a mais alta. Então, mas... a gente vai... Eu sei que você não tem que escolher. Quando acontece isso, pode ser que você tenha um ápice só que vai se desenvolver, ou que você tenha vários. Mas normalmente acaba surgindo um mais em cima que vai ser mais forte. Certo? Ou às vezes vem um de baixo que vai crescer mais, enfim. Mas ela vai ficar mais cheia de galhos. Certo? Isso é um fato. Agora quem vai dominar? Então olha só, a ação das citocininas é para o surgimento de brotos e para a quebra da dominância apical. Então se você pega uma muda que está lá crescendo normal, você não quer tirar o ápice, mas você aplica citocinina nela, é o mesmo efeito de quebra de dominância apical. A aplicação de citocinina vai fazer as gemas laterais brotarem também. Deixa o inibidor de auxina. Inibidor de auxina? Comercialmente acho que nenhum. Não sei. Vai que tem, né? Mas eu acho que tem.
E aí, a ação da auxina vai ser a manutenção da dominância apical, né? E a inibição das citocininas. Eu escrevi errado. Tudo bem? Oi? Você foi fazer a revisão da sua? Não. Tá doido? Agora, um novo balanço que a gente vai tratar com relação à auxina citocinina é da calogênese. Mas eu vou ao banheiro. Deixa vocês conversar um pouco. Vai mexer no saco. O slide que passou. Oi, pessoal. Eu acho que eu tô tomando citocininha. Miguel, citocininha, retard foi o Miguel. Retard é uma ciência foliar. Eu tô retardado. Tô tomando citocininha, tô ficando retardado. Mas... Foi correr, foi correr, eu fui dormir e não acordei. Pior, né? Tirar um 10 minutos. Eu cheguei os dias eu acordei, eu tava meio sonando, eu acordei ali assim, era 1h20, tinha 10 minutos. Quando eu acordei já era 1h45, o Edson já me chamando lá. Eu ainda tive que tomar rápido e falar. Embora dizendo, hoje eu quis registrar. Morreu, mas será? Eu vi o É real? É, eu sou uma copia, né? Eu parei nisso sem querer. Voltei. Deve dar chapando. Vamos voltar, senhor? O senhor também? Não? Ô, menininho, vem. O quê? Pode ir embora se quiser. É o seguinte, turma. Lá no laboratório, né, a gente trabalha muito com esse tópico aqui, certo? Que é a calogênese. Quer falar para poder sentar aqui? A gente trabalha muito com isso que é a calogênese. Eu falei para vocês que dá para aplicar ela, né, para a produção de substâncias secundárias e tal, e também para geração de novas plantas. Então, esse calo, esse monte de células envelhecidas, normalmente no laboratório, o que a gente faz? A gente trata no meio de cultivo com alguma auxina, numa dose específica, e a célula, quando ela vai entrando em divisão, ela mesma sintetiza a própria citocinina dela. Então, nessa regulação da calogênese, né, da produção de calos, a gente tem justamente um balanço auxina-citocinina, que é o meinho ali que vocês estão vendo. Então, a auxina exógena, que a gente dá para a planta, para esse pedaço de planta, e a citocinina, que ela entra em divisão, ela mesma vai sintetizando. Por isso que a dose ou o tipo de regulador que a gente usa precisa ser testado, precisa ser pesquisado. Por quê? Não existe, até hoje, né, não existe nenhuma molécula que é universal para gerar calos. Certo? Graças a Deus, senão a gente não poderia pesquisa, né? Então aí tem que descobrir para cada tipo de parte da planta, cada condição de cultivo, qual é a dose e o tipo de regulador para induzir os calos. Certo? Uma vez que a gente induz os calos, a gente pode ter alguns caminhos. Um calo, ele pode gerar novos embriões. E aí a gente vai ter, nesse monte de células que estão em divisão indeterminada, a gente passa a ter divisões determinadas. E aí elas vão se diferenciando, entendeu? E aí nessa diferenciação surge um embrião. E aí esse embrião vai amadurecer daquele calo ali. Ou então, essas divisões vão começar a ser determinadas e vão formar um meristema apical caulinar, ou radicular. E aí a gente passa a ter um ápice, um broto ou uma raiz. Perfeito? Calo é aquele trem que você mostrou para nós no laboratório aqui, né? É igual o frasquinho, é a mesma coisa. Mas também é o que eu mostrei na primeira aula. E esse aí, então, se deixar, ele vai
ele já começou a dar brotos. Mas ele tem condição de formar uma nova planta. Sim, tem condições. De formar uma não, né? De formar várias plantas novas. Aí você só seleciona. Aí você vai, depois individualiza, tem toda uma metodologia. Então, a geração dos talos, normalmente é esse balanço, auxina, citocinina aqui, que a gente tem que descobrir qual que é o ideal. Aí, no cultivo in vitro, às vezes, a gente pode, por exemplo, pegar um segmento de uma planta, né, uma microestaca, e aí colocar num meio que tenha citocininas. Essa microestaca no meio com citocininas, normalmente ela vai gerar brotos, ela vai gerar parte aérea. E é justamente isso que eu vou passar aqui para vocês. Aqui a gente tem o uso de citocininas, especificamente o BAP, para a indução de brotos de café. Então vocês vão ver que tem mais de um broto por explante, normalmente, e tudo isso aqui veio de um meristema apical. Então, de uma planta, você passa a produzir várias plantas. Esse segmento aqui, eu posso individualizar, e aí eu coloco no meio contendo auxina. E aí esse meio contendo auxina vai fazer com que essas estacas, essas plantas, criem raiz. E aí, ao final do cultivo, eu passo a ter uma planta funcional, ou várias plantas funcionais, a partir de um único pedacinho de uma planta original. Percebe? Isso é a base do que é cultura de tecidos. Certo? Tudo bem? Tranquilo? Vou passar aqui o café para vocês verem. No caso, são clones, né? São clones? Senhora. Mas se você está pedindo para criar Planta. em laboratório, como é que eu vou tirar depois algum espaço de você identificar a raiz, focado na terra? Tem toda uma técnica, mas depois você passa um processo que chama aclimatização. Não, mas tem algum aparelho que entra dentro desse tubo? Não, só a sua mãozinha mesmo. O pessoal treinado. Eu vou fazer um negócio mesmo. Com a garra. Não, se você fizer, você vai ficar bem rico, mas por enquanto ninguém fez ninguém. Tinha pesquisa meio falida de vai agora. Isso aí. Faz e vê. Você pega um caule de uma planta. Caule? É, um caule. Aí ela tem a gema lateral, certo? Sem ter raiz. Ela consegue diferenciar em raiz? Então, pode ser que sim. Lá na roça, O estolão da cana, por exemplo. lá na roça a gente cortou uma madeira do jeito certo. Aí colocou ela, só que cortou, só que colocou verde. Aí passou arame e tal, aí agora tá uma árvore lá. Então, porque tem planta que brota sozinho, né? Tipo, sei lá, manjericão. Cria raiz sozinho. O hibisco mesmo, que eu passo aí, também cria raiz sozinho. Então tem umas que enraizam sozinho, não. Tendo umidade. Mas a gema ela consegue diferenciar em raiz, aquela gema lateralzinha? Não, aquela gema lateral ela vai gerar a parte aérea, certo? E aí, normalmente o tecido em volta do feixe vascular, que chama periciclo, ele é meristemático. Aí o periciclo entra em divisão e dá origem a uma raiz adventícia. Certo? Mas não é a gema. A gema vai dar broto mesmo. Aí do broto é que vai sair a raiz. Entendeu? Tudo bem? Tranquilo, né? Vamos dar uma olhadinha então no trabalhinho aqui pra gente finalizar rapidinho. Muito simples, olha só. Aqui a gente tem enraizamento de estacas de acerola usando A e B. Então, é um enraizamento de estacas usando a auxina, o A e B. O que os autores fizeram? Pegaram as estacas de acerola e aí as estacas com um par de folhas, 2 pares de folhas e a com 0 par de folha, ó, todas elas morreram. E aí o que eles fizeram? Trataram essa estaquinha com o ácido indolbutírico em diferentes concentrações crescentes, como vocês estão vendo aqui. Aí olha só, mediram a porcentagem de enraizamento. Quanto mais ácido indolbutírico foi aplicado, mais essas aqui de 2 pares de folhas, elas enraizaram. Significa o quê? Que nas doses testadas, quanto mais A e B foi colocado ali na base da estaquinha, mais facilmente as raízes adventícias vieram. Ou seja, o sinal de auxina foi mais forte e gerou mais enraizamento.
Pode ser que ele testasse, se ele continuasse aumentando a concentração, ele ia chegar numa concentração prejudicial. Mas para as concentrações que ele testou, não achou nenhuma prejudicial. Perfeito? Tudo bem? Então, vem para a Terra. Olha só, testou A e B, porcentagem de enraizamento. Certo? Então ele pegou uma estaca de acerola, colocou no A e B, botou para enraizar. Quanto mais A e B tinha, quanto mais ele tratou com A e B, quanto maior a dose, mais enraizamento teve. A e B é a auxina. Auxina, ácido albutírico. Ou seja, foi aumentando a porcentagem de enraizamento conforme foi mais forte a sinalização para a auxina. Perfeito? Muito tranquilo, né? Sem grandes mistérios. Só uma coisa, na geração de calos, a auxina é sintética, né? E a citocinina que Todas você falou. sintéticas. Mas Na geração do calo, a citocinina é da própria divisão celular. Isso mesmo. E um segundo agora com citocinina, vocês estão vendo que concentrações de citocinina influenciam a multiplicação in vitro de kiwizeiro. Então o que eles fizeram? Pegaram uma mini estaquinha de kiwi, colocaram no meio de cultivo, contendo BAP, que é uma citocinina. E aí, olha só, testaram 3 doses de BAP, 0, 1 e 2 miligramas por litro. E aí, quanto mais BAP tinha no meio, maior o número de brotações. Quando não tinha BAP, olha só, a gente ficou por volta de 2 brotações. Quando a gente tinha 2 ou até 1, a gente ficou por volta de 4 brotações de BAP nessa estaquinha. Então o que aconteceu? O BAP, que estava ali no meio, né, foi absorvido e induziu o surgimento de diferentes brotinhos nessa microestaquinha. Perfeito? É a sinalização direta do BAP in vitro. Na prova não vai ter que saber que BAP é citocinina? Ou você vai falar? Não, se tiver alguma coisa nesse sentido assim, eu coloco. Mas não. Normalmente acho que não tem nenhuma questão minha com uso assim. O que foi isso? Kiwi. Aqui, ó. Dá pra você ver que tem uns verdinhos? Isso tudo é folha. Mas aí seria igual a questão da auxina, tipo, porque antes foi na acerola. Não sei. Acerola. Não pede acerola. Mas a auxina, Mais enraizamento. E aqui também no rabo. Quanto mais BAP, mais brotação. Exatamente. Aí, novamente, né? Podia ser que ele ia testar uma dose de BAP que ia ser ruim para a planta, mas nesse caso ele não testou. E aí a gente só tem um aumento do número de brotos conforme a gente aumenta a concentração do BAP. Perfeito? Alguma dúvida? Afonso voltou no slide. Da acerola? Aí nesse caso aí tem enraizamento. Só que como é porque, tipo assim, você falou que quando tem auxina, aí tem a dominância apical lá. Aí quando tem tipo enraizamento, aí serve a mesma coisa que tipo, a auxina está sendo transportada e aí não vai ter. Não, minha filha, são duas coisas diferentes. Um é um fenômeno, o outro é outro. Certo? O que eles têm em comum? Induzidos por auxina. Mas o enraizamento é ali perto da lesão, certo? Ou então na região que está sendo tratada. E a dominância apical é de origem natural, dentro da planta, sendo translocada, duas coisas diferentes. Tá bom? Não confundir fenômenos. Tudo bem? Tranquilo? Muito que bem. Ana Vitória está aqui. Camila está aqui. Deixa eu te perguntar, na da acerola, por que com um par de folhas cresceu mais e só uma coisa não? Não sei também. Tem que ver no trabalho.